Encontramo-nos num pequeno vale debruçado sobre o rio Lessa. Estamos na Maia e, mais precisamente, na Quinta dos Cónegos. Nos nossos dias, este vasto e qualificado espaço verde fica muito próximo do centro da cidade. Mas é uma propriedade com uma longa história, mais de 400 anos, marcada por grandes momentos e enorme protagonismo em alguns instantes da sua história. Uma quinta que é um dos melhores exemplares da região do forte impacto que no século XVIII teve a transformação de algumas destas grandes propriedades ricas, férteis, agrícolas, também em casas de lazer, de recreio de alguma da aristocracia, nomeadamente ligada à cidade do Porto, que aqui encontrava um espaço para repousar. Quintas que por isso foram fortemente marcadas pela estética cenográfica teatral do Barroco. Embora a Quinta dos Cónegos seja um vasto espaço verde no coração da cidade da Maia, ela apresenta hoje uma pequena parte apenas daquilo que foi a vasta extensão desta propriedade, que em grande parte vai desaparecendo com o desenvolvimento urbano da Maia desde meados do século XX. E aos vastos campos agrícolas somavam-se também extensos bosques, bolsas, que era essencial à economia tradicional. Afinal, era na bolsa que se ia buscar a lenha, era na bolsa que se recolhia a vegetação para a cama do gado e até, num passado mais recuado, a bolsa, as matas, serviam para alguma caça. Na quinta, produzia-se uma grande variedade de produtos. Desde logo, a vinha. Sabemos que havia extensos vinhedos que se prolongavam ao longo das margens do rio Lessa e depois uma relevante produção hortícola e, claro, também os cereais, o trigo, o centeio, o milho. Aliás, para o moer, havia vários moinhos aqui no interior da quinta, com os seus açudes, as suas represas. Uma quinta que sempre foi marcada por isso também, pela presença de um grande número de homens e de mulheres que trabalhavam as terras. Apesar da data de 1681 que podemos observar sobre a porta de entrada da capela da casa, as referências mais antigas a esta quinta recuam 4 décadas. É com efeito em 1642 que nós temos documentos que nos referem que nessa altura esta propriedade pertencia à baleagem, aos domínios do mosteiro de Lessa do Balio. Os frades hospitalários, nessa época, recebiam o foro, a renda sobre esta propriedade de uma importante família do Porto, um escrivão da relação do Porto, Gaspar Andrade. E é a partir dessa altura que nós temos, durante os séculos seguintes, as referências à posse desta propriedade sempre nessa família. Com efeito, Gaspar Andrade passará a propriedade para o seu filho e este depois para os netos, que são duas figuras importantes na história da propriedade. Estamos já no século XVIII e Francisco de Aragão, primeiro, e depois da sua morte, o seu irmão António Gouveia, serão os proprietários desta quinta. Estamos em pleno século XVIII e essas duas figuras serão as responsáveis pelas profundas intervenções que então têm aqui lugar, fazendo com que essa propriedade agrícola, rural, se torne agora também numa casa de lazer, uma casa de veraneio, onde estas duas personalidades aqui vinham muitas vezes. E estamos a falar, de facto, de duas personalidades importantes no contexto da hierarquia da Igreja no Porto. Ambos foram cônegos. Aliás, não deixa de ser interessante, enfim, esta relação que a hierarquia da Sé do Porto tem aqui com este espaço, uma vez que contigo, esta quinta, temos uma outra, a quinta do Chantre,
da Sé do Porto. Mas serão estes cônegos então os grandes responsáveis por muito do aspecto barroco que até hoje a Quinta nos apresenta. Uma vez que não tiveram filhos, acabarão por deixar a Quinta a um primo. Primo esse que depois deixará que seu irmão, Manuel de Aragão, aqui também habite, já nos finais do século XVIII. Mas aqui temos uma outra circunstância muito interessante. Também Manuel de Aragão era cônego. E por isso não admira que esta quinta passe a ser conhecida, dada esta presença constante de cônegos neste espaço, como a Quinta dos Cônegos. Numa casa marcada pela presença de relevantes religiosos, não admira a existência de uma capela, mas, em rigor, estas capelas privativas eram muito habituais nestas casas aristocráticas, onde havia, regra geral, para lá do acesso ao exterior, um acesso privilegiado para os proprietários. É o caso aqui na Quinta dos Cônegos, onde, a partir de um dos principais salões da casa, existia um varandim que se debruçava sobre o interior da capela. E a porta, essa, abria-se também com alguma regularidade para outras pessoas assistirem às cerimónias religiosas, mas os proprietários, eles estavam sempre em lugar de destaque, no alto, neste varandim, contemplando este belíssimo retábulo barroco do século XVIII, dominado pelas imagens da Sagrada Família. Família que, de algum modo, é reforçada, segundo a tradição, não só pela presença de Jesus, da Virgem, de São José, mas também, supostamente, pelos seus avós, Santana e São Joaquim. Ao longo da sua história, a Quinta dos Cônegos teve dois momentos marcantes que resultam no aspecto atual da propriedade. Um deles, bem mais recente, ocorreu em meados do século XX e já vos falarei sobre ele. Mas o outro, aquele que foi seguramente o mais relevante para a fisionomia atual da propriedade, tem lugar na primeira metade do século XVIII, quando definitivamente esta vasta propriedade rural passa a associar às suas características agrícolas também a passar a ser uma residência de lazer, de recreio, nomeadamente para esses dois cônegos, irmãos, que foram proprietários da quinta e que foram tão marcantes. Serão eles, seguramente, que se vão envolver na transformação da propriedade nesse espaço residencial de lazer, mas muito ao gosto barroco da época, com grandes preocupações cênicas, fazendo, enfim, emergir um palácio que também sublinha, obviamente, a sua importância social. Mas este aspecto teatral, cenográfico, dá então lugar a uma série de intervenções, não só no próprio palácio, mas também com fontes, fontanários, lagos, sempre aproveitando a abundância das águas que cruzavam a propriedade. E, claro, também este emblemático e imponente espelho de água. Quem é o arquiteto por detrás destas relevantes intervenções? Durante muito tempo atribuía-se a autoria, enfim, destes riscos, deste projeto, àquele que foi o famoso arquiteto italiano que operou entre nós, uma das figuras máximas do barroco no norte de Portugal, Nicolau Nasoni. Mas, como bem sabemos, se Nasoni tivesse feito tudo aquilo que lhe é atribuído, bom, coitado, provavelmente ainda andaria aí a trabalhar. E hoje os historiadores de arte, quando não têm documentos que atestem de um modo definitivo que a obra é de Nasoni, hoje preferem atribuir-lhe a influência nasoniana. Sim, porque sabemos que afinal há muitas obras que eram atribuídas a esse fabuloso arquiteto e que hoje sabemos que afinal
são de outros autores, mas gente que foi claramente influenciada por Nasoni. E aqui estamos, na ausência de documentos, estamos de facto perante uma obra nasoniana nesse sentido. No sentido é que se não foi o arquiteto, terá sido alguém, algum seu discípulo, alguém influenciado por essa forte marca que o arquiteto nos deixou. No entanto, mesmo assim, há alguns autores que acham que a presença de Nasoni aqui na Quinta terá mesmo acontecido. E baseiam-se, por exemplo, no facto de, do ponto de vista documental, temos a certeza que ele interviu na Quinta mesmo contígua, a Quinta do Chantre, também ele, uma figura de hierarquia da Sé do Porto. E por isso é possível que o arquiteto aqui se tenha deslocado. Robert Smith, um famoso historiador de arte que se debruçou sobre a obra de Nasoni, vê mesmo aqui em algumas peças, claro, dedo do arquiteto. Uma dessas peças é este conjunto do Espelho d'Água. Uma outra é uma belíssima fonte que está mesmo na entrada da propriedade, em frente à casa, a fonte do dragão. Isto porque há ali alguns pormenores nessa figura mitológica que nos faz alguma ligação a outras esculturas marcantes de Nasoni, incontornavelmente Nasoni. É o caso, por exemplo, do golfinho que se encontra no portal de entrada da casa e Quinta do Freixo, ou então alguns elementos que nos fazem lembrar aquelas serpentes que nós vemos na escadaria, na balaustrada de acesso à Sé do Porto. Enfim, a marca de Nasoni, se não do próprio arquiteto, a sua influência bem viva aqui, na Quinta dos Cónicos. Toda a dinâmica e protagonismo que a Quinta dos Cónicos e a sua casa conheceram ao longo do século XVIII vai esmorecer nos inícios do século XIX. Pelo menos nos registros paroquiais não temos qualquer referência a nenhum nascimento ou óbito da família aqui nesta sua casa. Aparentemente, a Quinta dos Cónicos estava agora ocupada pelos caseiros e pelas gentes que trabalhavam as terras. Aliás, sabemos que em 1864 a Quinta é objeto de publicidade, de anúncios nos jornais da cidade do Porto para ser arrendada. E mais que arrendada, ela acabará por ser vendida. Isto porque o último dos Aragões ligados à história aqui da Quinta morre em 1873 e no seu testamento não faz qualquer referência à Quinta. Aparentemente, ela teria sido já vendida. Tanto quanto hoje sabemos dos conhecimentos históricos, a Quinta está na posse de um enriquecido capitalista do Porto nos inícios do século XX. E é ele que, no final da década de 20, vai vender esta Quinta a Afonso Henriques Sobral Mendes. Uma figura muito interessante e que será marcante agora na história do século XX da Quinta dos Cónicos. Sobral Mendes, que havia emigrado para o Brasil nos inícios do século XX, nomeadamente na época da Primeira Guerra Mundial, e aí vai reforçar a sua fortuna. Quando regressa a Portugal, vai então adquirir aqui a Quinta dos Cónicos. E é uma figura que vai ser importante em vários setores, desde logo a sua atividade empresarial, levá-lo a tornar-se no proprietário das minas de São Pedro da Cova. Estará também ligado aos negócios petrolíferos, é uma das figuras do início da SACOR. Mas é também uma figura muito bem posicionada no contexto do Estado Novo. Será mesmo, em 1946, presidente da Câmara Municipal de Penafiel, cargo que irá ocupar com grande destaque durante os 8 anos seguintes. Uma pessoa muito bem posicionada no mundo financeiro do país, mas também na sociedade, na socialite portuguesa. E também por isso, esta Quinta passará a ter muitos visitantes ilustres, algo que será reforçado depois com o filho de Afonso Henriques. Embora tenha nascido no Brasil,
O filho de Afonso Henriques Sobral Mendes, João Sobral Mendes, vai desenvolver já os seus estudos no Porto. Em 1946, termina a licenciatura em Medicina. João Sobral Mendes, que vai herdar do pai não só a vasta e fabulosa fortuna, como também este posicionamento de destaque na alta sociedade portuguesa. João Sobral Mendes, que vai também acentuar um gosto que a família tinha, mas que ele vai, de facto, desenvolver imenso, pela arte. Torna-se um colecionador compulsivo. Aqui, a casa da Quinta dos Cónegos vai-se vendo enriquecida com fabulosas coleções de cerâmicas, têxteis, mobiliário, ourivesaria, pintura. Sobral Mendes, que é uma figura, aos olhos dos maiatos, nem sempre bem compreendida. Se por um lado é um homem também de referência do ponto de vista assistencial, em 1954, por exemplo, ele é um dos fundadores da Misericórdia da Maia. Por outro lado, ele tem uma outra faceta, a do bon vivant, nem sempre bem entendida, nesses meados do século XX, nesta Maia ainda tão caracterizada pelo seu ambiente rural. São conhecidas, bem conhecidas, as festas que o bon vivant João Sobral Mendes aqui realizava na sua propriedade. Um homem que também tinha um gosto pelo ténis. Aqui mandará, de resto, construir um corte de ténis. E é sabido também que esta sua paixão por esta modalidade desportiva o levou, diz-se, mais de 50 vezes a assistir aos torneios de Wimbledon e Roland Garros. Aqui na Quinta, junto ao corte de ténis, ele mandará colocar uma série de painéis de azulejos narrando a história do ténis. E claro, vai também adaptar um antigo tanque da Quinta para uma belíssima piscina. Mas as intervenções na propriedade da responsabilidade de João Sobral Mendes não se limitarão ao exterior. Também no início da década de 60, o próprio imóvel irá sofrer uma alteração significativa. Apesar de solteiro, João Sobral Mendes tem a sua casa permanentemente repleta de amigos e de convidados. Alguns vinham aqui passar temporadas nesta belíssima propriedade rural. Muitos outros vinham para essas animadas e algo estranhas festas no contexto dessa Maia pacata de então. E por isso, por esse motivo, mas também porque as suas coleções de arte, de mobiliário vinham crescendo, João Sobral sente a necessidade, no início da década de 60, de ampliar a casa. O palácio vai ganhar toda uma nova ala, coincide hoje com este extenso corredor por onde se abrem vários quartos. E se do exterior não nos apercebemos, enfim, deste acrescento de meados do século XX, é porque ele teve o cuidado de que esta construção tivesse uma relação harmónica com o resto do edifício, seguindo na mesma as suas linhas barrocas. Ao longo dos anos e das décadas seguintes, estes quartos abrigaram gente famosa, monarcas como o rei de Espanha ou da Bélgica, e uma família amiga que era frequente neste espaço era a família Espírito Santo. Uma família que vai ser protagonista dos acontecimentos que no início da década de 90 irão marcar de um modo trágico a história desta quinta e desta casa. Numa noite, na sequência de um pequeno foco de uma lareira, vai-se desenvolver um extenso incêndio que
que irá consumir totalmente o interior da casa, apenas poupando a capela. João Sobral não irá recuperar, do ponto de vista financeiro, desta tragédia, que consome muito dos seus valores, das riquezas que tinha investido nestas coleções. Acabará por vender a propriedade aos seus amigos, Espírito Santo, e vai viver para um antigo anexo agrícola que irá adaptar e aí viverá até a sua morte em 2007. As marcas do trágico incêndio começarão a desaparecer muito rapidamente, devido àquela que foi uma intervenção de restauro verdadeiramente notável, desenvolvida por aquela que é uma das principais instituições ligadas à conservação do património do nosso país, a Fundação Ricardo Espírito Santo, que de facto aqui desenvolve um trabalho notável, desde logo na consolidação das estruturas, com base no projeto do arquiteto Paes de Figueiredo, acompanhado pelo engenheiro Santos Farinha, quanto ao restauro no interior do edifício, a sua decoração, a escolha das peças que irão preencher estes vastos salões. Bem, os trabalhos são coordenados pelo arquiteto António Pinto Leite, que tem a preocupação de aqui colocar mobiliário coincidente com o período de apogeu desta casa, no século XVIII, no Barroco, e por isso muito mobiliário inspirado nos reinados de Dom João V, Dom José, Dona Maria I. Mas a decoração destes salões tem também algum aspecto eclético, ou seja, misturando aqui também alguns outros períodos. E, por exemplo, é notável aqui na sala de jantar a presença de um biombo japonês, Nanban, obviamente de épocas bem anteriores ao século XVIII. É uma longa história esta da Quinta de Barreiros, popularmente conhecida como a Quinta dos Cónegos. As suas origens, presumivelmente, remontarão à Idade Média, quando, como vimos, este era um vasto território pertencente à baleagem, aos terrenos, às propriedades do mosteiro de Lessa do Balio. Foram pelo menos 4 séculos na posse de privados, mas, muito recentemente, abre-se uma nova página na história da Quinta dos Cónegos. Em 2017, a Câmara Municipal da Maia adquiriu esta propriedade. Passou por isso agora a ser um espaço público. Um espaço que permite a visita pelos seus belíssimos jardins. Um espaço que abriga também vários auditórios, espaços para reuniões que permitirão um conjunto de iniciativas culturais, congressos, conferências, exposições. E a casa manterá a sua função original de residência, um espaço para reuniões privadas, recepções da Câmara Municipal, mas também regularmente permite visitas guiadas. Mas é, acima de tudo, um espaço de enorme valor patrimonial e artístico, não só pelas diversas intervenções arquitetónicas que aqui podemos contemplar, mas também porque é um espaço de memória das sucessivas elites que por aqui foram passando e afirmando esta quinta. Elites religiosas, aristocráticas, burguesas, mas onde o povo esteve também sempre presente, trabalhando estas terras. Uma quinta de memória e de identidade, reforçando o importante papel que as terras da Maia e estas quintas maiatas tiveram na fertilidade e na riqueza da região. E foram tantas essas quintas, muitas outras aqui também da Maia. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.